Olá, meu nome é Ana Beatriz. Sou graduanda de História da Arte pela UFRJ e faço parte do grupo de pesquisa Cultura, Arte e Promoção da Saúde do Laboratório de Inovações em Terapias, Ensino e Bioprodutos do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, com a pesquisa Ver o Som, uma interferência sensitiva por efeitos sinestésicos da produção musical no cenário artístico visual. Orientada pela Tânia Araújo Jorge e pelo Márcio Melo. Participo do 17º Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia na modalidade Pós de Iniciação Científica, graduação com bolsa PIBIC-CNPq. A partir de um levantamento bibliográfico transdisciplinar e produções de oficinas por meio das metodologias ABR e Ciência e Arte, a pesquisa, que ainda está em andamento, tem o intuito de dar um novo entendimento às obras de arte, a chamada sinestesia. Mas o que seria sinestesia? Bom, figura de linguagem, efeitos de drogas, imaginação, criatividade, doença, e por aí vai. Sua definição foi ajustada com o tempo, mais precisamente na década de 1970. Por ser ainda muito difícil a sua identificação e compreensão da sua origem. Sinestesia seria basicamente a união de sensações, várias percepções ao mesmo tempo. Como o foco é a sinestesia visual-auditiva, trago como exemplo a possibilidade de ouvir com os olhos e ver com os ouvidos. Estranho, né? Mas para 3,8% da população, não é. Eles acreditam fielmente que a letra P é rosa, a voz de alguém, tem notas amadeiradas e que algumas frutas têm um gosto aveludado. Simplesmente é involuntário, apenas acontece. Então vamos lá, como eu poderia dizer isso de uma forma mais clara? Seria um engano, seria uma espécie de engano do estímulo de um sensor sensorial. O órgão com o estímulo de outro órgão. Isto é uma condição sensorial bem peculiar que ocorre quando um órgão é estimulado e outro automaticamente responde, certo que isso não deveria acontecer. Com o passar dos séculos, os pesquisadores começaram a apontar várias outras definições, como modificações no gene, questões de criatividade ou resultados culturais cheios de simbolismos, ou uma maneira de traduzir verbalmente o que sentimos. Contudo, de uma forma mais técnica, para se dizer da sinestesia, é de se entender como uma condição que possibilita justificativas neurofisiológicas, por ser um fenômeno de natureza psiconeurofisiológica com ramificações estéticas e culturais. Mesmo assim, não há nada muito concreto nos estudos, porque estamos tratando de contato com a arte e experimentações em geral. Então, resumindo tudo o que eu acabei de falar, é muito complicado dizer que você é sinesteta porque não há um padrão de diagnóstico. Se você vê verde ouvindo o intervalo de quinta justa, ok. E se você não vê cor nenhuma ouvindo esse intervalo, ok também. Em nenhum dos casos você vai ser classificado menos humano por isso. Como foi mencionado no começo, a bibliografia escolhida, a minha base teórica, foi de trazer textos de disciplinas totalmente diferentes que estão imersas nessa questão. Os textos que estão no pôster são alguns lidos no processo. A complexidade da pesquisa necessita da transdisciplinaridade, porque estamos falando de interferências sensitivas, então nada mais do que justo ter esse diálogo. Portanto, a pesquisa consiste em propor uma investigação científica na arte e uma subjetividade artística na ciência, com antropologia, filosofia, psicologia, neurociência, história, pedagogia, linguagem e biologia. ABR, música, história da arte, psicanálise, gestalt, fenomenologia, saúde, ciência e arte. Vale citar os objetivos de trocar experiências e informações a ponto de criar um diálogo, levantando fontes visuais e sonoras do século XIX até os dias de hoje.
A oficina tem um papel importantíssimo para a pesquisa, porque é com ela que eu e os participantes traremos exemplos. Por isso, a sinestesia é ciência, arte e pesquisa baseada em arte. Tento estabelecer com isso a colaboração entre as artes e as ciências, porque ambas são riquíssimas quando são estudadas juntas. Essas abordagens por meio de oficinas são uma forma de colocar esse assunto em voga. É entender cientificamente o que acontece com corpo e mente para pensarmos, escutarmos e sentirmos desse jeito, quando estamos diante de uma expressão artística ou quando nos expressamos artisticamente. Busco concluir utilizando a fala da Tânia que tanto a arte como a ciência são necessárias e complementares para a compreensão de um todo, da natureza e dos efeitos nas pessoas. E nesse caso em particular, eu acrescento os efeitos sinestésicos nas pessoas. A sinestesia é descrever, provocar, evocar. Obrigada.